Boa tarde a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Essa tarde de quinta-feira, estava fazendo aqui a minha leitura e a leitura de Mateus, Li no capítulo de número 26, foi a leitura de hoje, Não, 27, perdão. Mateus 27, que fala sobre o suicídio de Judas. E aí daí para frente vai falar sobre o momento que Jesus ele é crucificado, Mas esse vídeo de agora à tarde, eu não vou falar sobre o livro de Mateus. Eu ainda quero falar sobre uma parte do capítulo 5 de Eclesiastes, O primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. É o conselho que o escritor do livro de Eclesiastes, que é Salomão, ele dá esse conselho, um conselho muito importante, porque ele diz: não, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. E está falando do cuidado, da preocupação que se deve ter quando entrarmos na casa de Deus. Ou seja, quando nós formos para congregar, oferecer o nosso culto ao Senhor, ele está falando dessa preocupação que se deve haver quando entrarmos ali, porque a casa do Senhor, ela é um lugar de adoração, um lugar de cultuar ao Senhor Deus, é um lugar onde nós iremos render graças a Ele, nos apresentar como o próprio sacrifício diante do Senhor ali, Então é um lugar que deve-se ter um cuidado muito grande de estar ali. Sabemos nós que muita coisa tem acontecido nos dias, nos tempos, dentro das igrejas. Mas é exatamente por causa disso que nós devemos ter uma preocupação a mais, porque é um lugar onde foi consagrado, onde foi preparado, separado para a manifestação ali da presença de Deus e a reunião dos santos, dos servos, do povo. Então é um lugar muito especial, muito importante. Então nós devemos ter essa preocupação. Guardar o pé quer dizer se preocupar, Termos esse cuidado, essa cautela quando entrardes na casa de Deus, quando nós entrarmos na casa de Deus. Devemos ter uma preocupação muito grande relacionada a isso. Ele quer dizer que quando nós formos para a casa do Senhor, nós devemos ter consciência do que nós estamos fazendo e aonde nós estamos para fazer o que fomos fazer. Então essa é a preocupação aqui do escritor. E aí ele diz: inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, Inclina-te mais a ouvir, Porque quando nós já tratamos dessa parte do ouvir no outro vídeo, Quando nós nos disponibilizamos a ouvir, nós temos uma oportunidade maior de aprender mais. Porque quem mais está atento a ouvir, mais aprende. Porque muitas das vezes a distração que é nos causada no ambiente na hora do culto, na hora quando nós estamos reunidos na igreja, e em vez de nós estarmos focados ali, ouvindo a palavra de Deus, muitas das vezes a gente conversa com um, conversa com o outro, puxa assunto com um, puxa assunto com o outro, ou seja, tirando o foco. Não está ali atento ao que está acontecendo na igreja. E aí, por isso, não consegue ouvir a palavra. Se não ouve a palavra, como vai aprender? Como vai discernir as coisas espirituais de Deus e como vai, assim, colocar em prática o que você está aprendendo? Então, é por isso que ele diz: inclina-te mais a ouvir, A ouvir
do que oferecer o sacrifício de tolo. Porque o que adianta eu estar indo para a igreja, o que adianta eu estar indo para a reunião ali junto com os meus irmãos, se o que eu estou oferecendo lá Deus não está recebendo? Se Deus não está recebendo, então está sendo um sacrifício de tolo. O sacrifício de tolo é exatamente aquele sacrifício que não é recebido, que foi em vão. Então aí, se eu vou para a igreja oferecer um culto e Deus não recebe o culto que eu ofereci, porque o culto que eu apresentei foi um culto mal organizado, sem propósito, sem fundamentos, sem verdade, um culto qualquer, vamos dizer assim, Deus não vai receber. Então foi um tempo desperdiçado, foi um momento mal aproveitado. Então essa é a preocupação que o escritor do livro de Eclesiastes ele está trazendo para nós, né? Para nós ficarmos atentos a isso, né? Para não jogar o tempo que é precioso na casa do Senhor, no momento de cultuar a Deus, é um tempo muito precioso. O culto, ele é algo muito precioso, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer um culto racional, ou seja, consciente do que nós estamos fazendo. Tendo a certeza de que o que está sendo oferecido ali, de certo Deus vai receber. E como é que eu sei que Deus vai receber? Se eu apresento a verdade no culto. Se eu apresento um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, né? Se eu me apresento em verdade diante de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos ali em corpo, mas o pensamento está distante, né? Estamos preocupados com outras coisas, então estamos ali, mas não, é como se não estivesse. Então, em cima disso, ele está dizendo, para que não seja oferecido um culto como sacrifício de tolo, precisa se ter de certo o entendimento que se está fazendo ali, né? Aí ele diz, pois não sabem que fazem mal. Então, muitas das vezes, está sendo oferecido o culto a Deus ali, né? Aí nós vamos para lá para o templo e participa do culto, dos cultos semanais, das programações, mas como não está sendo verdadeiro, né? Como não está sendo verdadeiro, acha que Deus está recebendo. Não, está tudo bem, está bom assim, né? Deus ele é misericordioso, Deus ele é isso, Deus ele é aquilo que é mesmo, mas isso não quer dizer que por Deus ser misericordioso, ele vai receber de mim qualquer coisa. Não, não vai. Então, muitas das vezes fazem-se coisas que acham que não é mal, que não tem problema, né? Mas mesmo assim Deus não está recebendo. Mesmo que você não perceba que não é maldade, mas Deus não vai receber da mesma forma, porque não houve verdade naquilo que foi oferecido, né? Então, o escritor aqui do capítulo 5 de Eclesiastes, ele está falando sobre esse aspecto. Essa preocupação que nós devemos ter de guardarmos, né, de termos a preocupação de ir para a casa do Senhor, a preocupação de estarmos mais suscetíveis a ouvir, né, e atentar ao que estamos ouvindo, exatamente para que possamos melhorar a nossa vida, né, para que possamos nos tornarmos melhor diante de Deus, pela transformação que a palavra de Deus venha fazer na nossa vida, e também essa preocupação de que o que está sendo oferecido a Deus venha a ser dentro da verdade, para exatamente não ser recusado, né, rejeitado por Deus, porque muitas das vezes se faz pensando que está se fazendo bem ou bom e na realidade não está, e por isso está sendo recusado, rejeitado pelo Senhor o culto que está sendo oferecido. Então, que nós tenhamos essa preocupação, né, esta cautela, este cuidado em saber que o que se trata de oferecer a Deus tem que ser o melhor de mim, tem que ser o melhor de você. Tudo que nós formos fazer a Deus tem que ser o melhor para a glória de Deus, né? Então, assim sendo, Deus sendo glorificado na nossa vida e por intermédio daquilo que a gente apresenta, automaticamente o Senhor Deus, ele irá nos ajudar a melhorarmos a cada instante. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você e para mim nesta tarde, em nome de Jesus, que a paz do Senhor fique contigo e comigo, em nome de Jesus, e uma boa tarde para a glória do Senhor Jesus. Amém.